Oi, tudo bem? Então, eu falei que ia fazer um vídeo de comentários adicionais. Algumas coisas que ficou de fora que eu achei importante falar da criação que eu fiz desde o começo, né? Mas eu quero aqui salientar que tem um vídeo de Noé que eu fiz, que eu errei. Aí no outro vídeo eu me retratei do erro que eu tinha feito, que eu não quis fazer tudo de novo, né? Perde a ordem, o espírito da ocasião, então. Mas quando eu falei aquela escritura que o Senhor falou, seus dias serão 120 anos. Ele deu 120 anos para o povo se arrepender e era o tempo que Noé construiu a arca também. Então, nesse tempo, por isso que dizia 120, foi o prazo que Deus deu para que o povo se arrependesse. Mas não se arrependeu e teve que usar a arca para fazer o dilúvio. O que eu quero falar aqui, ó, é de um dos motivos que Caim matou Abel. Adão e Eva, quando eles erraram, então eles se tornaram mortais, eles foram colocados num nível diferente, foram tirados do jardim do Éden, deixaram de ser inocentes. Só que aí, para eles poderem um dia voltar a morar com Deus, eles precisavam de Jesus Cristo. Isso eu já comentei no outro vídeo. Então, um dia Jesus Cristo ia ter que fazer o grande sacrifício, morrer pelos pecados do povo. Só que até que Jesus Cristo morresse, viesse e fizesse todo esse processo, deveria existir o sacrifício de animais. Então sempre existia, se você tivesse ali 10 ovelhas, você pegava a mais bonita, macho, representando Jesus Cristo, e você oferecia em sacrifício. Então, mais ou menos nessa ordem, né? Eu não sei os detalhes, mas entendeu? Mas eu sei que você pegava o melhor do seu rebanho e oferecia como sacrifício, que representando o grande sacrifício que um dia Jesus Cristo iria fazer. E Noé e Adão ensinou isso a seus filhos. E aí Caim plantava na roça e Abel criava ovelhas. Abel foi e ofereceu ovelhas para o melhor do rebanho dele. E Jesus Cristo aceitou, porque o sacrifício, como eu disse, representava a morte de Jesus Cristo. E Caim ofereceu o melhor da colheita dele, de grãos. E na ocasião, Deus não aceitou, porque grãos não representavam o sacrifício por derramamento de sangue de Jesus Cristo. E Deus não aceitou, mas Deus não aceitou porque eles viviam com Deus, eles conheciam muito bem Deus. Eles tinham um conhecimento grande. Então ele é tipo assim, quanto mais conhecimento você tem, mais é cobrado de você. E aí Caim tinha um conhecimento bem grande de Deus para cometer um erro desse, de oferecer sementes. Ele estava testando, ele ouviu a voz de Satanás e falou, vamos ver se o senhor aceita minha oferta aqui. E não iria aceitar, ele sabia que não iria aceitar. E aí ainda por cima ele pegou, aí ficou revoltado e por inveja matou, talvez, né, matou Abel. Entendeu? Ele cometeu um pecado gravíssimo ali. Isso significa pecar contra o Espírito Santo, porque ele tinha um conhecimento suficiente para cometer esse pecado, de pecar contra o Espírito Santo. Então algumas coisas a gente está um pouco longe de Deus, para a gente conhecer menos, viver pela fé, para não cometer pecados tão graves. Entendeu? Que se Deus viesse hoje aqui e conversasse com você, a partir de agora, você seria uma pessoa diferente. Você teria um conhecimento perfeito, não viveria mais pela fé, então seria exigido mais de você. E aí se você errasse, o castigo seria maior também. Então por isso a gente vive pela fé, para a gente não se complicar mais ainda. Porque o plano de Deus é muito grande, né? Então é muito grandioso. Então não dá para a gente ficar fazendo testes e coisa, né? É e não é. Então é bom que você saiba um pouco, mas viva aquele pouco que você sabe. Do que você saber muito e não viver nada. Então fala lá em Gênesis 4, 3, 5, que aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, né? 3. E daí no 4, e Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E o Senhor atentou para Abel e a sua oferta, mas a Caim e sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e lhe caiu-lhe o semblante. Aí teve toda aquela conversa lá que o Senhor conversou com ele. Cadê seu irmão? E ele, por acaso sou eu o guardador de meu irmão? Ele respondeu. Então ele estava conversando com Deus. Tá vendo o conhecimento que ele tinha? Ele não podia ter errado tanto, né? Então era isso que eu queria falar. E aí mais pra frente, você vê
do começo de Gênesis até o capítulo 10 de Gênesis, ele relata mais ou menos uns 2000 anos de história. É provável que seja isso, mais ou menos 2000 anos de história, né? Então ali teve muitas situações, né? O Senhor amaldiçoou ele, depois teve outros, né? Algumas gerações depois de Noé, eu não sei quanto tempo durava de Noé, de Adão, eu não sei quanto tempo durava uma geração. Se uma geração, hoje é uma geração, uma nova geração, hoje eu não sei, mas é tudo muito rápido com as mudanças que está acontecendo. Uma geração é pouquinhos anos e é uma nova geração, mas antes acho que era muito mais tempo. Acho que umas 14 gerações depois teve a cidade de Enoque. Enoque foi um dos descendentes, né? E ele, o Senhor chamou ele para pregar e era uma grande cidade, a cidade de Enoque. Especulações ou apócrifos dizem que existia em torno de 800 mil homens nessa cidade. Muito provável, quando fala homens, não está citando mulheres e crianças, mas ninguém sabe, essa é uma especulação. Mas era uma cidade muito grande, Enoque pregou, mas todo mundo aceitou, todo mundo ouviu ele. E a cidade, ela se tornou tão perfeita que um ajudava o outro, que essa cidade foi levada aos céus. Então Deus levou essas pessoas, elas foram arrebatadas. Então a situação da pessoa ser arrebatada, ela está numa situação em que ela não morreu e ela não está no processo ainda de que já ressuscitou de perfeição e coisa, mas ela não sente dores e doença, ela está num estado muito elevado. Porém, eles ainda sentem tristeza pelas coisas que acontecem no mundo. Eles veem e sentem tristeza pelo que acontece. Então existe uma cidade, não sei se foi levado todo o povo, se foi levada a cidade. Tem gente, estudiosos dizem que foi arrancado um pedaço da terra e levado a cidade junto. Eu não falo sobre, enfim. Mas essa cidade está, e na segunda vinda de Jesus Cristo ela vai voltar para a terra e vão ser pessoas muito experientes, vão ajudar muito no trabalho de reconstrução e trabalho pelas pessoas que faleceram, para que todas tenham a mesma oportunidade. Então tá bom, então foi feita a cidade de Enoque, que eu não tinha comentado muito, né? E aí mais para frente teve o dilúvio e nem todos obedeceram. O Noé teve um filho dele que foi Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos dele. Teve o filho Cão, que o filho de Cão, que é Canaã, que era neto de Noé, ele foi amaldiçoado, porque ele fez algumas coisas erradas lá. Ele tentou fazer algumas coisas que ele podia ter o mesmo poder do avô, que era profeta, né? Então, e aí ele foi expulso, ele formou uma outra nação que a maldição foi que eles não receberiam o evangelho. Eles não receberiam o evangelho. E aí o povo começou a ter problema, né? O povo começou a ter problema, que vai um pra lá, um pra cá. E como a gente sabe, só para concluir, deixa eu ver quantos minutos já estou aqui, 8 minutos. Para concluir, só uns comentários adicionais, né? Deus, ele sempre, você vê que ele teve o povo de Israel. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e onde ele passava ele destruía as pessoas que eram descendentes dessas gerações que vieram, né? Tipo, descendentes desse Canaã ou de outras pessoas que foram amaldiçoadas e formaram gerações iníquas, assim como Caim formou outra geração que não era do convênio. Então Deus, ele ordenava que destruíssem as cidades, que matassem todas as pessoas, matassem todos os animais e queimasse tudo que existisse, ouro, prata, tudo, que qualquer riqueza era imunda. Então tudo era destruído. Então o Senhor sempre chamou um povo. E aí o povo começou a crescer e o que o Senhor fez? Nessa ocasião, foi o que aconteceu, que as pessoas falam que milhões de anos atrás, não foi milhões de anos atrás, foi há poucos mil anos atrás, mais ou menos uns 4.000 anos atrás, que o Senhor, para poder chamar um novo povo, como ele ia chamar? Está todo mundo junto aí, como é que ele vai chamar uns e outros não? Ele formou ilhas, então aí que se dividiu a terra, os continentes se separaram, o Brasil veio para cá, o continente americano, formou-se uma série de ilhas, e desse povo ele sempre chamou alguns e enviou para outras ilhas, outros lugares, para que para ele poder
que chamar um povo do convênio, para ele ter o seu povo eleito e dar uma terra de herança. Assim como o povo que atravessou o deserto estava indo atrás da terra de herança, que era a terra de Canaã. Então, foi nessa época, uns 4.000 anos atrás, que dividiu a terra. E o que acontece? Esse povo, o Senhor, o Senhor mandou pessoas para a América, só que as pessoas foram abençoadas, depois elas se tornaram tão iníquas que se destruíram, sobrou uma ou outra só, que são os índios que existiam aqui já quando vieram, entendeu? E existe muito relato sobre isso. E aí o que acontece? O Senhor tem pessoas espalhadas ainda, que a gente não sabe, que vão ser reveladas na segunda vinda. Só que quando Jesus Cristo voltar, quando o plano dele estiver concluído, no milênio, os continentes vão voltar a ficar juntos novamente, vai ser uma terra só novamente, vai se juntar tudo. Então isso é uma forma que o Senhor vai fazer, não é de grande importância agora, mas é dessa forma que vai acontecer. Então a terra não foi dividida há milhões e milhões e milhões de anos, não, ela foi uns 4.000 anos atrás mais ou menos, e vai voltar a ser junto depois, quando Jesus Cristo voltar para a terra. Então essas são umas coisinhas que tinha ficado para trás dos comentários que eu fiz, tá bom? Até mais. Se quiser escrever alguma coisa embaixo, pode escrever, tá? Só... Ou me escreva no zap, caso tenha um comentário, dizer que... Enfim, alguma objeção, tá bom? Até mais.